Hoje aqui a gente está no Inkt Hub Encontra com o psicólogo e logoterapeuta Francisco Carlos Gomes, aqui do Núcleo de Logoterapia Agir 3, aqui em São Paulo. E é um prazer estar aqui fazendo esse primeiro Inkt Hub em vídeo. A Inkt promove, faz essa consultoria de comunicação para Agir 3. E hoje a gente quer contar um pouco dessa história e do que é esse núcleo para vocês conhecerem um pouco mais. Bem-vindo! Olá, Carol. Olá a todos. Obrigada. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Obrigada por ter aceito esse convite, Chico. Então, conta um pouquinho do núcleo, né? Esse núcleo ele já existe há 6 anos e ele começou com uma abordagem muito mais psicoterapêutica, né, de atendimentos nessa linha, e ele foi se contornando, né, como um núcleo educacional. Como se deu esse movimento? Exatamente. Inicialmente, esse trabalho começou a despertar, né, em mim, num primeiro momento, como psicólogo, a ideia de estudar uma nova abordagem, que é a logoterapia. E eu estava assistindo uma palestra de uma amiga que falava desse autor, do Viktor Frankl, e eu fiquei bastante impressionado num primeiro momento e comecei a estudar a sua obra, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, e também no meu processo pessoal de psicoterapia, né? E a partir daí surgiu a ideia então de montar Agir 3, ou seja, tanto esse aspecto pessoal como os amigos me pediam isso. Olha, você está estudando logoterapia, então monta alguma coisa. Então foi assim que iniciaram, né, essas atividades com foco no atendimento clínico e que depois isso começa a avançar um pouco mais no processo educacional. Ou seja, pequenos cursos de introdução à logoterapia, né, trazendo informações tanto teóricas em relação à construção da teoria, como a prática clínica, né, nesse primeiro momento. E depois, sim, apareceram outras atividades, workshops, e aí não parou desde então. Muito bom. E o Viktor Frankl, então, ele vem sendo conhecido muito mais no meio acadêmico, inicialmente eu acredito que mais no meio acadêmico internacional do que no Brasil. Eu acredito que a Agir 3 tenha esse viés, né, de ser inovadora nesse sentido de trazer essa abordagem também para o Brasil e divulgar, né? E como que é trabalhar fora desses muros da academia, né? É uma experiência bastante rica. Eu participei de um congresso internacional em Viena e conhecendo boa parte da família do Viktor Frankl e também visitando alguns campos de concentração ao qual ele passou durante um período da vida que ele relata no livro Em Busca de Sentido. E uma das coisas que o Frankl também dizia, e eu acho que é bastante importante, que é assim, o que ele dizia? Que aquilo que ele estava falando deveria ser entendido pelas pessoas, não só pelo núcleo acadêmico. Então, se todos entendessem a sua fala, ele realmente estaria contribuindo de verdade para ajudar as pessoas, né, nessa questão de encontrar o sentido da vida. Então, com essa diretriz, eu pensei que poderia então expandir para além dos muros da universidade, chegar às pessoas como um todo, né? Ou seja, por quê? Porque uma das questões mais importantes e difíceis que o mundo trabalha hoje é a questão do vazio existencial, né? As pessoas sentem uma carga muito grande de emoções, de dificuldades, de vazio mesmo. Então, esta questão do encontrar o sentido hoje se torna uma necessidade humana. Só que as pessoas precisam entender o que é isso. Não adianta falar numa linguagem rebuscada que as pessoas não entendam, né? Então, a partir daí, o nosso objetivo, né, da Agir 3 é criar um canal de comunicação com as pessoas, aonde elas estiverem. Ótimo, muito legal. E falando desse canal de comunicação, quais são os pilares que fundamentam todo o trabalho do núcleo, né? Quais são
as referências que vocês utilizam e mesmo os pilares filosóficos do Núcleo Agir 3. Exatamente. Bem, ainda dando sequência própria à logoterapia, a ideia é sempre pensar quais são as raízes, né? Ou seja, dessa abordagem. Acho que começamos por aí. Então, há uma ideia de imagem de homem, ou seja, uma ideia antropológica, e uma ideia da filosofia de sentido na vida. Né? Então, esses são dois pilares, a filosofia e a antropologia, para compreender o humano. Esse é um diferencial da logoterapia. E para isso, o Frankl aponta alguns caminhos. Né? Ou seja, a logoterapia está baseada na questão de encontrar sentido, mas o caminho são os valores humanos. Ou seja, o primeiro valor, que aí também temos uma tríade, é o valor de criação, ou seja, aquilo que eu coloco no mundo. Né? Depois os valores vivenciais, aquilo que eu recebo do mundo. E os valores de atitude, ou seja, que decisão eu tomo para aquelas situações mais difíceis quando elas se apresentam à minha vida. Isso é tão bonito porque essa tríade aparece no próprio nome do núcleo, né? Que é Agir 3. Que todo mundo pergunta, o que é esse 3? E esse 3 é justamente indicar essa filosofia. Exatamente. Que norteia os trabalhos, não só os atendimentos psicoterapêuticos, mas todos os workshops e tudo que vocês fazem, inclusive na comunicação. Exatamente. Né? E o que a gente pode esperar, então, para os próximos meses? O núcleo tem uma atividade, assim, é muito rico e está sempre acontecendo um monte de coisa. Então, mas o que tem por vir aí da programação mais perto para as pessoas aproveitarem? Exatamente. Bem, nós vamos criando ao longo do tempo, né? Ou seja, como um valor de criação. Eu acho que o núcleo da Agir tem essa função, né? de poder apresentar sempre uma atividade nova, uma atividade que englobe a comunidade, né? Que englobe as pessoas. Tem um projeto que eu me debruço muito em cima dele, chamado Oficina de Sentido na Vida, que ela vai se realizar agora em julho, dia 21 de julho. Eu acho que essa é a próxima atividade assim, que pode trazer assim, grandes benefícios, né, às pessoas. Muito bem, então todos estão convidados a participar. Essa oficina então é aberta ao público geral, né? Exatamente, para todas aquelas pessoas que tenham interesse na logoterapia, ou seja, interesse nesse caminho de encontrar sentido na vida. Exatamente. Então, todos que têm interesse nisso, que eu acredito que é todo mundo, né? Que está todo mundo buscando, né? Lidar com essa questão de sentido, essa questão de propósito é muito presente hoje na sociedade, e a questão de lidar com o vazio existencial. Então, todas essas questões vão ser trabalhadas nessa oficina. Convido todos a participar e a conhecer a programação do Núcleo de Logoterapia Agir 3. Eu vou deixar o link para o site do Núcleo e acompanhe a programação deles, que é riquíssima e é vasta, assim. Tem desde atendimento psicoterapêutico, coaching logoterapêutico, que é uma abordagem também muito nova, workshops na área de sentido de vida e específicos também para profissionais da área da saúde. Então acompanhem, espero que vocês gostem. Muito obrigada. Sim, é um grande prazer.